Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês. Primeiro eu queria começar esse vídeo pedindo desculpa, eu fiquei sem gravar nessas últimas semanas aí. Foi bem corrido aqui pra gente, eu não tava conseguindo mesmo, eu não consegui nem fazer o conteúdo que eu tinha que fazer pro Real Salt Lake, da cobertura do Real Salt Lake, mas agora acho que tudo vai normalizar, vou continuar, conseguir trazer os vídeos novamente para vocês, beleza? E uma coisa que eu já tinha prometido para vocês aqui no canal, que era assim que a Associação de Jogadores Profissionais dos Estados Unidos atualizasse o site deles, tá? Que eles têm um site com todos os salários dos jogadores da MLS. Eu traria alguns vídeos falando sobre salários. Então esse primeiro vídeo eu vou trazer os 10 maiores salários da MLS no ano de 2022, mas eu vou trazer mais vídeos falando dos salários só dos brasileiros, dos principais, dos destaques positivos, negativos, os caras que estavam ganhando menos. Então ainda vai ter bastante conteúdo falando sobre salários, beleza? Então já peço que você, se você gosta de conteúdo da MLS, já deixa o like, se inscreve no canal. Então pessoal, vamos começar pela 10ª colocado, beleza? Então é o americano, o Outdoor, Joe's Outdoor. Ele é do New England Revolution, tá? O salário dele hoje garantido é de 4.264 mil dólares garantidos, tá? Pela temporada, esse é o valor garantido dele. Aí a gente faz as contas, você faz a continha aí, passando para reais, mais ou menos quanto dá? 4 vezes 5, então 20... Então ele ganha 20 milhões de reais aí. Se você ver, dividir por 12 esses 20 milhões, daria ser 1.200.000, 1.100.000 aí, 1.100.000, 1 milhão, um pouquinho menos de 1.100.000 reais por mês, beleza? O 9º colocado já é um brasileiro, tá? É o Luiz Araújo, ele é o 9º colocado da lista, ele joga no Atlanta United, tá? Para quem não lembra dos vídeos anteriores, o Luiz Araújo, ele é formado na base do São Paulo, vai para a França, ele nem chegou a fazer muito sucesso no time do São Paulo, e ele foi para a França já, e na França ele arrebentou, aí ele foi comprado do Lille da França pelo Atlanta, tá? E o Luiz Araújo, ele tem um salário garantido de 4.480.000 dólares, beleza? Então, o primeiro brasileiro da lista, que infelizmente não tem muitos brasileiros nesse top 10. O 8º colocado é o Alejandro Pozuelo, tá? Ele é do Miami, tá? Do Inter Miami. Ele tem um salário garantido de 4.693.000 dólares, tá? O 7º colocado é o Héctor Herrera, ele é do Dynamo Houston. Ele tem um salário de 5.246.000, tá? Lembrando que a maioria desses jogadores, esses na verdade não é a maioria, todos esses jogadores eles são jogadores designados, tá? Porque a MLS ela tem teto salarial, tá? E para o jogador ele receber fora do teto, ele tem que ser um jogador designado. Eu não vou entrar muito nesses detalhes porque eu ainda preciso fazer um vídeo para vocês explicando como funcionam as regras para o jogador designado, tá? Como funciona as regras de contratações, porque aqui não é tão simples as contratações, aqui existe um negócio que chama GAM, eu não sei exatamente como que fala, mas é GAM, tá? Que são umas verbas que os times têm para contratar, e eu não sei explicar como pode ser usado essas verbas. Então eu vou tentar trazer alguém aqui para falar para vocês. Eu estou conversando com o pessoal do Território MLS para eu trazer alguns deles aqui, para eles explicarem um pouco essas regras pra gente, beleza? Mas só para vocês entenderem, depois no final eu vou falar uma coisinha que eu sei que tá vai estar na cabeça de vocês, e eu vou falar aqui no final do vídeo. O 6º colocado já é um dos caras tops da MLS nesse ano, que infelizmente ele acabou de encerrar a carreira quando o Inter Miami entrou pela última vez na temporada, que é o Gonzalo Higuaín, o argentino Higuaín, que jogou no Real Madrid, Juventus e uma série de times. O Higuaín, ele ganhava 5.793.000 dólares na temporada, tá? E infelizmente o Higuaín encerrou a temporada, ele foi bem até, ele jogou muito bem no Inter Miami, e eu acho que ele tá dando lugar para um compatriota dele, que tá chegando. Eu já gravei para vocês, eu já falei isso, já tem uns 6 meses, e os rumores só estão crescendo, e até uma pessoa do Território MLS falou que ela tem uma fonte bem segura, que o Messi vai assinar com o Inter Miami
para a próxima temporada. Então pode ser que o Higuaín tá dando lugar ao Messi, tá? Mas vamos ver. O quinto colocado é o melhor brasileiro nessa lista, que é o Douglas Costa, tá? O Douglas Costa que fez uma temporada bem abaixo do esperado. Ele veio, acho que também ele estava meio lesionado quando ele chegou no meio da temporada. Não, ele chegou já no começo da temporada, mas ele não foi bem. O Douglas Costa não foi bem. No final da temporada ele fez jogos melhores, mas no começo acho que estava se adaptando, não sei. Mas ele não foi muito bem. Mas o Douglas Costa ele tem um salário de 5.800.000 dólares, tá? Ele veio com mais ou menos o mesmo salário que ele tinha no Grêmio, então para ele não foi uma mudança muito grande. A única coisa é que lá no Grêmio ele era muito cobrado mesmo. Ele fez uma péssima temporada no rebaixamento do Grêmio em 2021. E aqui ele praticamente não tem cobrança, aqui é muito tranquilo, tal. Então ele veio com status, tal, mas o Chicharito Hernández deitou no Los Angeles Galaxy. E depois o Riqui Puig, que veio da Espanha, veio da La Liga para cá, chegou também no meio da temporada também, tomando conta do time. Então para ele foi mais tranquilo, não sofreu muita cobrança, mas é o melhor brasileiro em questão salarial nessa lista, tá? O quarto é o italiano, é o Federico Bernardeschi, tá? Do Toronto. Ele tem um salário de 6.256.000 dólares, tá? Ele é do Toronto, como eu falei. O terceiro colocado era o primeiro do ano passado, que é o Chicharito Hernández, né? O Javier Hernández do Los Angeles Galaxy. Agora ele caiu para a terceira colocação, caiu com força. O salário dele é o mesmo do ano passado, mas houveram contratações novas com salários superiores, tá? Então o Chicharito, ele é o terceiro da lista com 7.443.000 dólares, tá? O Chicharito fez bastante gol, e o que dizem aqui é que ele não renova para a próxima temporada. Ainda não foi confirmado, mas o que a imprensa lá da Califórnia tá falando é que o Chicharito não vai renovar e que possivelmente quem vem para o lugar do Chicharito é nada mais, nada menos do que Luizito Soares. Então o Soares, eu achava que ele ia jogar junto com o Messi no Inter Miami, mas eu acho que ele vai para o Galaxy e ele vai tomar o lugar do Chicharito, não sei, tá? O Chicharito é das maiores estrelas do Galaxy, na história do Galaxy. Ele é um dos caras que fez mais gol, então ele é muito grande no Galaxy. Eu não sei como que vai ser isso, mas eu acho que o Soares vai para o lugar do Chicharito, beleza? O segundo é o Xherdan Shaqiri, que jogava no Liverpool. Ele jogou bastante tempo no Liverpool lá, um baixinho, troncudinho, e ele joga no do Chicago Fire. Ele tem o salário, a bagatela de 8.153.000 dólares, tá? Quando ele foi contratado, ele era o maior salário seria o maior salário da temporada 2022 da MLS, mas contudo, porém, todavia, depois o Toronto veio com um caminhão de dinheiro oferecendo pro italiano Insigne, e ofereceu nada mais, nada menos do que 14 milhões de dólares nessa temporada para ele, tá? Garantido 14 milhões. Então, para você ver, o Shaqiri, que é o segundo colocado, ele ganha praticamente, vamos arredondar, 8 milhões. O Insigne recebe 14, ele recebe 6 milhões de dólares a mais. É o salário do quarto colocado, que é o Bernardeschi, de diferença de um para o outro. Então, para vocês verem como o Toronto investiu, e o Toronto não foi nem para os playoffs. Então, para vocês verem como que é. Então, esse é o top 10. Mas, você deve estar falando, Denis, cadê o Gareth Bale? Porque o Bale foi a grande contratação da MLS, ele chegou no meio da temporada quando encerrou o contrato dele com o Real Madrid. Eu vou até vou buscar agora aqui, enquanto eu falo com vocês. E ele veio com uma grande sensação pro LAFC, tá, da Califórnia. Ele veio com toda a pompa, com tudo, e ele não é nem jogador designado. Mas a gente acha que isso vai mudar na próxima temporada, por causa daquelas questões de verbas, de questões salariais, de quantidade de jogadores designados que cada time pode ter. Eu acho que ele não poderia ser jogador designado. Então,
Eu acho que ele fez um contrato, ele com certeza ele fez um contrato, um pré-contrato para essa temporada de 2022 e para a próxima temporada aí sim eu acho que ele vira jogador designado e o salário dele vai dar um belo de um pulo, tá? Mas hoje, divulgado pela Associação dos Jogadores dos Estados Unidos, aqui de futebol dos Estados Unidos, o Gareth Bale, que joga no LAFC, ele tem um salário, a base salarial dele é 1.600.000 e o salário que eles falam que o salário garantido dele é de 2.300.000. Aí você multiplica aí, vamos fazer uma continha juntos aqui, bem rapidinho. Vou abrir a calculadora aqui. Vamos abrir a calculadora. Vamos fazer uma conta. 2.300.000. 2.300.000 vezes 5, que é o dólar, ele tem um salário de 11.500.000 reais, dividido por 12, que eu vou ser legal, ainda vou dividir por 12, porque na verdade no Brasil são 13 por causa do 13º. Ele tem um salário de quase 1 milhão de reais. Meu, se você pegar os grandes atletas, o Gabigol ganha quase 2 milhões, o Dudu ganha 2 milhões e um pouquinho, o Dudu do Palmeiras, Paulinho no Corinthians ganha 1.500.000, o William ganhava 1.500.000. Meu, só no Corinthians tem uns 5 que ganham mais de 1 milhão. Então, para vocês verem, então ele aceitou um salário bem baixo para ele, tá? Porque ainda lembra que ele é europeu, então a vida dele é em euro, tá? Em libras, porque ele mora lá ele é um galês, né? Ele mora no país de Gales, ele é do país de Gales. Então ele veio com um salário irrisório para ele, tá? Mas a gente vai ver na próxima temporada qual que vai ser o real salário dele, beleza? Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam. Você acha que o italiano, o Insigne, ele tem um salário muito desproporcional, ainda mais que o time deles nem foram para os playoffs? O que vocês acharam? Quem que você acha que faltou nessa lista dos top 10 dos brasileiros? Eu vou fazer uma lista agora só dos brasileiros, dos principais brasileiros, tá? Não vai dar para falar todos, porque o vídeo vai ficar muito longo. São, se eu não me engano, 40 e poucos brasileiros da MLS essa temporada. Mas eu vou falar dos principais positivos, pelo menos os top 5, top 10 de salários mais altos e o top 5 dos salários mais baixos também, para vocês terem uma ideia. Beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!